Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos conteúdos, as pesquisas e as leituras reflexivas, tá? Preparo das bases pela pátria celeste e pela pátria terrestre, direitos humanos pela doutrina justnaturalista, com enfoque nos direitos culturais, cultura artística, em defesa do liberal conservadorismo social brasileiro, contribuições sugeridas para o preparo e aperfeiçoamento das bases socioculturais, tá? O material aqui não é um material de finalização, tá? Nós estamos saindo dos grupos, né? E estamos distribuindo gratuitamente agora, por causa das urgências, por causa dos acontecimentos, das urgências que a vida nos tem exigido, tá bom? Então, o que eu falo no grupo, eu vou começar a falar mais abertamente, que é esse material é para ser distribuído primeiramente para pesquisadores, estudantes, discutidores, debatedores, tá? Enviar para jornalistas, comunicadores, assessores parlamentares, produtores culturais, artistas, conteudistas, influenciadores em redes de conexão virtual. Tá? Já está chegando em muitos influenciadores que têm boas quantidades de seguidores, né? Já está aparecendo, o nosso conteúdo já está aparecendo no discurso de debatedores, tá? Como explicou muito bem uma das nossas contribuidoras e discutidoras, a ideia da nossa pesquisa é justamente alimentar a juventude, os jovens, né? E também aqueles que estão envolvidos em debates de assuntos públicos, tá bom? Então nós vamos entrar aqui, vamos voltar para Perestroika e Glasnost, que são os programas que antecedem praticamente todo os outros fenômenos já pesquisados e trabalhados de forma exaustiva, tá? Como globalização, globalismo, Guerra Fria, pós-União Soviética, Foro de São Paulo, Fórum Mundial Social. Então nós damos enfoque aqui nos direitos humanos, né? Os direitos humanos histórico-crítico, Marx Engelsiano leninista, né? Que é representado aí principalmente pela ONG Nova América. E nós já explicamos aqui em outros vídeos, mas antes de entrar aqui na poesia do Yevgen Ivtuchenko, antes de entrar na poesia dele, na importância dele, na germinação da perestroika e da glasnost, nós vamos retomar aqui algumas coisas dos vídeos anteriores. Então, o que acontece, né? A perestroika, que tá aqui, ó, tá aqui, tá bom? Ó, Partido Comunista da União Soviética, porta-voz Gorbachev. Lá em cima também tá aqui, ó, os rumos da perestroika, Boris Yeltsin, tá? Aqui também é diário de Boris Yeltsin, né? Aqui em cima Jacques Tatu, poder político da União Soviética. Atrás aqui do Gorbachev está o grande terror, os expurgos do Stalin. Aqui em cima o Evgen Pachucanes, bem recente, da editora Boitempo, um elogio ao jurista de Stalin. Aqui também
Evgen Pachukhani, Elogio e Marxismo, Direito, Teoria do Direito, Teoria Geral do Direito e Marxismo, tá? Com prefácio de Antônio Negri, que defendeu terrorismo islâmico no início desse milênio e defendeu também como saída para o dito neoliberalismo, né? Então temos aí, as referências estão todas aqui, eu vou colocar também na descrição do vídeo, vou colocar o link também sobre o poeta Evgen Evtuchenko, que é um poeta, jornalista que esteve em Cuba na segunda onda da destalinização, tá? Então, quer dizer, a perestroika e a glasnost surge como saída para a destalinização, tá? Após o falecimento de Stalin em 1953, começa uma primeira onda de destalinização que vai de 53 a 62. Em 62, com a crise dos mísseis de Cuba, começa a nascer a perestroika através de uma possível descoberta de textos, de exumação de textos ainda não trabalhados do Lenin, textos lá de 1918. Por isso que a perestroika e a glasnost tem essa relação com a NEP, a Nova Política Econômica do Lenin, lá na época pós-guerra civil, em decorrência da Revolução de 17, tá? Então começa a aparecer em 1962 esse poeta Evgen Evtuchenko, ou Evgen Evtuchenko. Ele estava em Cuba, né, na segunda onda já, né, de 62 para até 1980, né, que 87, aqui já em 87, quando isso aqui entra nas Américas do Gorbachev, novas ideias para o meu país e o mundo, e quando isso aqui começa a entrar aqui nas Américas, a perestroika já está sendo colocada em curso. Então lá em 62 ele começa a trabalhar através do jornalismo e da poesia para combater o stalinismo, né? E começar as primeiras trações aí, os primeiros movimentos da perestroika e da glasnost, que significa reestruturação do socialismo para dentro da dentro da Rússia, dentro da União Soviética e também para fora dessas instituições, para fora da Rússia e para fora da União Soviética, para o mundo inteiro, né? Por isso que se chama aqui, ó, novas ideias para o meu país e o mundo. Quem está falando isso aqui não é o Gorbachev, ele simplesmente só dá o nome, mas quem está falando isso aqui é o Partido Comunista da União Soviética, né? Bom, vamos lá. Quem é Evgen Evtuchenko? Evgen Evtuchenko nasceu em Sumi, na Sibéria, em 1932, publicou seu primeiro livro, Os Exploradores do Futuro, em 1952, com 20 anos de idade. Ficou conhecido por suas manifestações públicas e saraus poéticos, chegando a declamar seus versos no antigo estádio central Lenin de Moscou para um público de mais de 100 mil pessoas. O poema publicado pelo Cândido, traduzido diretamente do russo, dialoga com Mayakovsky, versos sobre o passaporte soviético, e com o norte-americano Walt Whitman, Canção sobre Mim Mesmo. Walt Whitman era um poeta também, um poeta norte-americano ou inglês, não sei, mas que escreve no idioma anglo-saxão, idioma inglês, que é um poeta também fisicalista, tá? Das correntes revolucionárias, atomísticas e ateístas. Evtuchenko morreu em 2017 agora, tá? Há 9 anos atrás, nos Estados Unidos, aos 84 anos de idade. Nós vamos ler um poema dele aqui que é traduzido, que chama Eu Gostaria, tá? Ele foi traduzido pelo André Rosa, que é escritor, tradutor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborou na Revista Brasileira, que é da Academia Brasileira de Letras, colaborou também no Le Monde Diplomatique, na Folha de São Paulo, traduziu poetas de língua russa como Vera Imber,
Alexander Bloch e Nikolai Asseyev. Tá? O André Rosa disponibilizou esse poema traduzido, que chama Eu Gostaria, num link aqui da Biblioteca Pública do Paraná, me parece, da Biblioteca Pública do Estado do Paraná, Secretaria da Cultura do Paraná. Vou colocar o link aí para vocês, tá bom? Vamos fazer a leitura do poema, que nós vamos encontrar lá tudo o que nós passamos a ver na poesia brasileira aqui, na perestroicaria brasileira, a partir dos anos 60, tá? Então, quer dizer, começa já em 62, já tinha o que? 5 anos de Revolução Chinesa, que começou em 57, ela vai se consolidar em 1966, e cultural, tá? Tô falando de cultura. E em 1968 acontece o ano do movimento internacional comunista, né? O fatídico ano aí de 1968, muito bem retratado aí pelo Márcio Moreira, que escreveu 1968, o ano que não terminou, etc e tal, que é tudo inspirado aqui nas ideias perestroicas dos intelectuais e poetas russos e também na Revolução Cultural da China. Já o ano de 1968, os anos de França, em Paris, nós temos muito material também, nós vamos fazer leitura aqui dessa questão da Revolução Cultural de 1968 em vários lugares do mundo, em várias capitais urbanizadas, né? Como aconteceu no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, não sei se tanto, mas ocorreram aí essas revoluções culturais de 1968, tudo perestroico, tá? Tanto comunista como socialista, como perestroica. Revoluções perestroicas, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui, nós vamos encontrar tudo isso aqui que nós encontramos nas poesias da contracultura do Ocidente, na poesia marginal, toda a literatura revolucionária, nos teatros, nas performances, toda essa efervescência da cultura artística revolucionária. Vamos lá. Eu Gostaria, tradução de André Rosa Evgen Vituchenko. Eu gostaria de nascer em todos os países, sem passaportes, para o pânico do pobre MID. MID deve ser Movimento Internacional Democrático. Não, sigla de Ministério de Assuntos Exteriores. Tá? Então, a única nota que tem é essa. Eu gostaria de nascer em todos os países, sem passaportes, para o pânico do pobre MID. Ser um peixe em todos os oceanos e um cachorro em todas as ruas do mundo. Eu não quero me inclinar ante quaisquer deuses, nem quero brincar de ser um hippie da igreja ortodoxa, mas eu gostaria de nadar fundo no Baikal e sair fungando a superfície no Mississippi. Eu gostaria, em meu amado e odiado universo, ser uma bardana solitária e não um goivo bem cuidado, uma criatura de Deus qualquer, ainda que a última das hienas sarnentas, mas de forma alguma um tirano, nem mesmo o gatinho de um tirano. Eu gostaria de ser uma pessoa em qualquer hipóstase. Deve ser hipótese, né? Ou hipóstase. Em qualquer hipóstase. No caso aqui, eu acho que ele troca hipótese pela hipostase, que seria máscara, né? Uma pessoa em qualquer máscara, ainda que sob torturas em uma prisão guatemalteca, ainda que sem teto em uma favela de Hong Kong, ainda que um esqueleto vivo em Bangladesh, ainda que um paupérrimo louco por Cristo em Lhasa, ainda que um negro na cidade do Cabo, eu gostaria de me deitar sobre as facas de todos os cirurgiões do mundo, ser corcunda, cego, experimentar todas as doenças, todas as feridas.
deformidade, ser um amputado de guerra, um catador de guimbas sujas, para que não se crie em mim o micróbio da superioridade. Eu não quero ser da elite, e claro, também não do rebanho dos covardes, nem o cão de guarda desse rebanho, nem pastores para um rebanho agradável. Eu gostaria de ter felicidade, mas não às custas dos infelizes. Eu gostaria de ter liberdade, mas não às custas dos aprisionados. Eu gostaria de amar todas as mulheres do mundo e gostaria de ser mulher, pelo menos uma vez. Mãe natureza, olha aí. Os homens foram diminuídos por ti. Porque a maternidade não foi dada aos homens? Ele pergunta, por que a maternidade não foi dada aos homens? Veja bem aí o que esse poema já prenuncia, né? Se uma criança desse batidinhas sob seu coração, o homem talvez não fosse cruel. Eu gostaria de ser o pão de cada dia, o pão, eu gostaria de ser o pão de cada dia. Olha a referência que ele faz. Ainda que uma xícara de arroz nas mãos de um vietnamita em lágrimas, Guerra do Vietnã. Ainda que um pedaço de cebola numa prisão do Haiti. Um vinho barato numa tratoria de trabalhadores napolitanos, ou mesmo um minúsculo pedaço de queijo na órbita lunar. Que me comam, que bebam, de modo que haja utilidade em minha morte. Eu gostaria de estar em todas as eras. Iria então desconcertar toda a história, com H maiúsculo, para deixá-la atordoada, para ser impertinente com ela. Olha aí, cortar a gaiola de Pugatchov numa Rússia permeada de Gavroche, trazer Nefertiti na troika, de Pushkin, trazer Nefertiti ou Nefertiti, trazer Nefertiti na troika de Pushkin em Mikhailovsky. Eu gostaria de aumentar o espaço de um instante em 100 vezes, para então, nesse momento, beber com os pescadores do rio Lena, beijar no Beirute, dançar sob o tantã da Guiné, fazer greve na Renault, correr atrás da bola com os meninos em Copacabana. Eu gostaria de ser todas as línguas, como água secreta sob a terra, exercer todas as profissões simultaneamente. Então haveria um Yevtuchenko que fosse apenas poeta, um segundo que fosse guerrilheiro, um terceiro estudante da Berkeley e um quarto cunhador de Tbilisi. Bem, e um quinto professor entre as crianças esquimós no Alasca. O sexto, um jovem presidente em algum lugar, digamos, em Serra Leoa. O sétimo estaria ainda sacudindo um chocalho num carrinho de bebê. E o décimo, o centésimo, milionésimo, para mim, ser eu mesmo é pouco. Eu preciso ser todos. Totalitarismo, hein, Toda criatura foi feita em pares, mas Deus economizou no papel carbono e me copiou em samizdat, num único exemplar, mas eu vou misturar todas as cartas, confundir Deus. Olha aí, diabolicidade. Eu serei 1000 até o último dia, para que de mim a terra zumba, para que os computadores enlouqueçam. Quando o censo mundial se der conta de mim, eu gostaria de estar em todas as suas barricadas. Humanidade, lutar, estreitar os Pirineus e aceitar a fé em nós mesmos. Olha o gnosticismo aí, aceitar a fé em nós mesmos, a grande irmandade humana, e fazer do meu próprio rosto o rosto de toda a humanidade. Olha aí,
O narcisismo aí, ó. E quando eu, que é agnosticismo, e quando eu morrer, barulhento, feito um vilhão siberiano, que me enterrem, não em terra inglesa ou italiana, mas em nossa terra russa, numa colina tranquila, no verde, onde pela primeira vez pude sentir por todos. 1972. Então vamos dar uma pausa aqui.